Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de repartir com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versos 12 a 16, o seguinte. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus queridos, o outro evangelista, o evangelista João, no último verso do último capítulo do seu evangelho, disse o seguinte: foram tantos os milagres que Jesus realizou que, se todos eles fossem relatados, não caberiam em todas as bibliotecas do mundo inteiro. Isso para dizer que foram muitos os sinais que Jesus realizou enquanto esteve aqui na Terra como Deus encarnado. Aqui, o evangelista Lucas está relatando um dos milagres e eu fiz questão de trazê-lo porque também se trata da cura de um leproso. Não tem a ver com aqueles 10 que eu me referi ontem, mas um único leproso que numa das cidades ali da região de Israel chegou até ele, ou seja, aquele homem foi mais ousado do que os outros, porque ele não podia fazer isso, ele não podia se aproximar de pessoas sãs para fazer qualquer tipo de contato, isso era proibido por lei. Mas aquele homem, no seu desespero, na sua angústia, ele se aproximou de Jesus e, por fé, fez uma declaração tremenda. Disse ele aqui, com o rosto em terra, prostrado, súplice, dizendo ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Interessante essa declaração, uma declaração de fé. Um homem que sabia que, se Jesus quisesse, certamente poderia purificá-lo. Esse homem aqui demonstrou uma fé tremenda. E é interessante que tanto o homem quebrou a regra que era colocada, como o próprio Senhor Jesus também o fez. Diz que o Senhor Jesus, estendendo a mão para o homem que estava prostrado aos seus pés, o tocou no leproso, porque Jesus estava acima da enfermidade, acima da doença. Tocou aquele homem e disse: eu quero, fica limpo. Diferentemente dos outros leprosos de ontem, que eu relatei para vocês, que disse: olha, vão e apresente-se ao sacerdote e tudo vai ficar bem. Para esse homem, Jesus disse: olha, fique limpo, a partir de agora. E imediatamente o homem ficou curado. Diz que logo naquele instante lhe desapareceu a lepra. Mas Jesus ordenou para aquele homem: olha, não conta para ninguém, não faça alarde, mas vai, te apresenta ao sacerdote, paga ali aquela oferta que é necessária para cumprir o ritual da lei Moisés e fique tranquilo, porque isso vai servir de testemunho natural ao povo. Só que era inevitável. Aquele homem, com o coração cheio de alegria, se juntou a outros tantos que também foram beneficiados pelo amor incondicional de Jesus, por sua misericórdia e graça, que também foram alcançados pelo seu amor. E esse homem começou a falar de Jesus, do que ele tinha feito na sua vida, e saiu dando testemunho por conta própria, de tal forma que diz aqui o evangelista Lucas que cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam, tanto para ouvi-lo, tanto para ouvir os seus ensinos, como também para serem curados das suas enfermidades. Meus queridos, Jesus, ele era totalmente diferente
de muitos hoje em dia, que muitas vezes buscam uma autopromoção quando tem essa capacidade de promover curas. Eles puxam para si os holofotes, eles querem que as multidões estejam afluindo para onde estão, isso lhes dá status quo, isso faz com que eles se sintam importantes, que as pessoas julguem que são importantes, mas Jesus agiu sempre de forma bem diferente. À medida que a multidão corria na direção dele, Jesus se ausentava delas e ele então se retirava para lugares solitários a fim de orar. O prazer de Jesus era estar na comunhão com Deus o Pai. E é por isso que ele estava sempre capacitado para poder estender o seu braço de misericórdia às pessoas que vinham até ele. Ao invés de ficar vislumbrado com os holofotes, com os aplausos, os apupos da multidão, ele simplesmente se afastava, ia orar, colocar o seu coração, a sua vida diante de Deus, o Pai, submeter ao Senhor as suas motivações, de tal forma que essas coisas não lhe subiam à cabeça. E Jesus andou fazendo bem, conforme está registrado nos evangelhos, abençoando tantas pessoas com seu amor incondicional. Desta feita, Jesus e o homem quebraram o protocolo. O homem se aproximou de um homem são e Jesus tocou no homem leproso. Aqui nós vemos a combinação de uma coisa extraordinária. O pecador miserável se prostrando diante do Senhor e o Senhor, são e santo, tocando o pecador miserável, mas de forma abençoadora para promover cura e libertação para ele. Que Jesus nos sirva de exemplo, que quando fazemos também aquelas coisas que abençoam pessoas, não busquemos para nós os holofotes, mas que estejamos sendo humildes e que busquemos, sim, lugares onde possamos ficar a sós com Deus, a fim de colocar diante dele o nosso coração e a nossa vida, para que nosso anseio maior seja sempre agradar a Deus antes de querer agradar a homens. Que seja assim, por louvor da glória do Senhor, em tudo o que nós façamos. Pensem sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que lição tremenda nesse pequeno texto bíblico. O homem pecador, miserável, sofrendo com uma enfermidade que o tornava marginalizado na sociedade, segregado, se chega até o Senhor com fé, se prostra aos teus pés, com uma convicção tremenda, mostrando uma fé resoluta. E ele diz para o Senhor: Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar são. O Senhor pode me purificar. E o Senhor devolveu a declaração daquele homem com uma declaração muito simples e tremenda. O Senhor disse: eu quero, fique limpo. E aquele homem no mesmo instante foi curado. Que coisa extraordinária, que momento especial na vida daquele homem e com certeza na vida do Senhor, que pôde abençoar de forma tremenda aquele homem simples. Aquele homem saiu dali alegre, Senhor Deus, como nós vimos, e se pôs a anunciar os teus feitos, e assim glorificou a Deus. Isso fez com que outros tantos viessem ouvir o que o Senhor tinha a dizer e também buscar cura. Mas o Senhor, ao invés de ficar fascinado com tudo aquilo que isso podia representar, simplesmente o Senhor se afastava e preferia estar diante do Pai. Talvez para muitos seja mais importante ouvir os aplausos, os apupos, ser colocado nos ombros, carregado pelas multidões, mas para o Senhor, o que era agradável era estar na presença de Deus, o Pai, a fim de cumprir sempre a sua boa vontade. Que nós, ao fazermos qualquer coisa, qualquer gesto nosso de misericórdia para com qualquer outra pessoa, também possamos nos lembrar disso.
Ao invés de esperarmos o agradecimento, os aplausos, a fama, as falas boas a nosso respeito, que possamos, em silêncio, nos retirarmos e buscarmos diante do Senhor sempre enquadrar as nossas motivações de tal forma que elas combinem perfeitamente com o teu querer, com a tua vontade, porque isso sempre redundará em glória para o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a fazer isso, a começar de casa, nos nossos relacionamentos mais íntimos. E tudo isso abençoe a vida das pessoas que estão à volta e tragam glória para o Senhor. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. O nosso ícone, o nosso referencial de vida. No nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.